Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo para você aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho no lado da descrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui, tá? Deixe seu like legal, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Não esqueça, a sua participação é fundamental para nós. Hoje vamos falar a respeito de análise bibliográfica. Quando a gente fala em análise bibliográfica, muitas pessoas perguntam: ah, professor, é igual artigo científico? Não. Porém, a análise bibliográfica é fundamental para realizar um artigo científico. Vamos pensar que a análise bibliográfica é uma etapa que vai antecipar o artigo científico. Vamos pensar que a análise bibliográfica seja a pesquisa para você realizar o seu artigo científico. Por quê? Porque na análise bibliográfica você vai levantar as fontes, outros autores, outras pessoas que já falaram a respeito daquele tema que você quer falar. E a partir disso, você vai apresentar o seu diferencial. Ou seja, você vai mostrar que você conhece a literatura que fala do seu tema, e a partir disso, você já conhecendo o campo, você já sabe o que foi falado sobre o tema e o que não foi falado sobre ele, e aí você vai apresentar a sua ideia. E essa sua ideia você vai fundamentar no artigo científico, certo? Mas não necessariamente para você realizar uma análise bibliográfica, você é obrigatório que você desenvolva um artigo científico depois. Eu estou falando que a análise bibliográfica é uma das etapas para se realizar um artigo científico. E o intuito dessa aula de hoje não é falar de artigo científico, mas falar da análise bibliográfica em si, certo? Eu estou apenas reforçando que a análise bibliográfica é fundamental para conhecer um tema e aprofundar nele depois para desenvolver, colocar para frente qualquer tipo de pesquisa, seja para a construção de um artigo, seja para a construção de uma dissertação, enfim, qualquer pesquisa, tá bom? Mas vamos falar da estrutura da análise bibliográfica, vou mostrar também um breve exemplo resumido para vocês da análise bibliográfica, certo? E passo a passo que compõe este tipo de trabalho. Primeira etapa é definir o tema, pois se você vai analisar bibliografias, que é o que requer análise bibliográfica, obviamente você tem que ter o tema. Qual tema que você deseja pesquisar, que você deseja saber o que já foi escrito, o que não foi escrito, certo? Então você vai escolher um tema específico, delimitado, com recortes, vai falar sobre qual tema? Sobre a dengue aonde? Em qual lugar? Em qual região? Em qual período? É na última década? É no último ano? Enfim, você tem aí que definir esses recortes, recorte temporal, que é o tempo que você vai situar o tema, e a região, né, o recorte espacial, onde você vai situar aquele tema para poder saber sobre ele, para poder aprofundar sobre ele, certo? Então, a escolha do tema está ancorada justamente em cima desses elementos que vão recortar, que vão afunilar esse tema para vocês, tá bom? Tá certo? Na sequência, você vai definir o objetivo. Você vai determinar o propósito da análise. Exemplo: identificar lacunas, comparar teorias, entender a evolução do tema. Lembra que lá no início eu falei que a análise bibliográfica vai levar você a analisar, a ver, a perceber, a saber o que já tem escrito sobre aquele determinado tema que você escolheu? Pois então, e a partir disso você vai trazer o seu diferencial? Então, é aqui nesse momento. Esse é o principal objetivo da sua análise bibliográfica. Por quê? O que foi que levou você a saber sobre aquele tema? Se você quer saber sobre aquele tema, você vai ver o que já tem escrito sobre ele, quer ver o que já escreveram sobre ele, é porque você tem a curiosidade de alguma coisa te levou a fazer isso. Então isso vai te levar ao seu diferencial. Você vai identificar lacunas, ou seja, você vai identificar aspectos que não foram falados ainda sobre aquele tema. Você vai comparar
diferentes autores, diferentes teorias que falam sobre aquele tema, você vai apontar possíveis pontos em comum entre esses autores que falam sobre esse tema, pontos de atrito de autores que falam desse tema. Você vai entender como esse tema evoluiu ao longo do tempo, o que avançou sobre esse tema, ou você quer ver o que já escreveram para depois você falar, poderia ter avançado mais em cima desse aspecto, mas não avançou de acordo com a bibliografia levantada neste trabalho, certo? Então, é em cima desse alicerce que você vai colocar aí os seus objetivos, certo? É determinar o propósito da análise, o objetivo dessa análise. Você vai pesquisar, vai levantar fontes sobre esse tema para quê? O que é que você quer? É importante que você tenha isso em mente. Não que isso não possa mudar depois. Pode mudar sim, certo? Quando você vai ali lendo, pesquisando, você vai encontrando uma coisa ali, uma fonte aqui, um autor fala uma coisa, outro fala outra, você desperta acaba despertando outras ideias na mente, certo? E aí isso pode te levar para outros caminhos, mas isso é um caminho comum da pesquisa. Mas dizer que você tem que ter um propósito geral no início, tem que ter sim, tá? Então, é basicamente isso que vai requer o objetivo. Na sequência, você vai selecionar, na verdade aqui seria o passo 3 da abordagem. Na sequência, você vai selecionar as fontes, certo? E aí é que você vai fazer o levantamento bibliográfico, ou seja, você vai fazer o levantamento daquilo que já escreveram sobre esse determinado tema que você escolheu. Então você vai buscar por bases científicas confiáveis, é importante, como o Google Acadêmico, periódicos CAPES, entre outras plataformas, né? Bancos de dados de universidades, né? De tese, de dissertações, né? De TCCs, de artigos, certo? E é importante dar preferência a artigos, livros, dissertações, enfim, como eu acabei de falar, né? Porque levantando esses trabalhos sobre esse tema, você vai ficar, inclusive, atualizado das produções mais recentes a respeito desse tema, né? E a internet está aí para a gente revirar, revirar, revirar e ver o que já escreveram sobre esse tema, principalmente nos últimos tempos, tá bom? Então você vai fazer aí este levantamento bibliográfico, certo? Quarto passo, ler e fichar as principais informações. Ora, se você já escolheu seu objetivo, olha, partimos do tema. Você escolheu o tema, na sequência você definiu seu objetivo, depois você selecionou as fontes de acordo com o seu objetivo e com o seu tema. Agora você vai pegar essas fontes que você achou, essa bibliografia, ou seja, o povo que já escreveu sobre esse tema, e você vai ler e fichá-las, certo? Então, leia criticamente os textos selecionados, tá? Faça anotações sobre os principais conceitos, metodologias e resultados dessas pesquisas, tá? Desses autores que você levantou, tá? E registre as referências corretamente, certo? Para evitar plágio. Ou seja, quando você estiver ali fazendo o levantamento, quando você estiver fazendo o fichamento, lendo, fazendo o fichamento, fazendo suas anotações, é importante anotar lá a referência, o nome do autor, página onde está aquela citação, de onde está aquela ideia, para quando você for colocar em sua análise biográfica, por exemplo, você ter aí, você saber aí de onde foi que você retirou lá da obra, de qual obra e de qual página dessa determinada obra para não correr esse risco de plágio, tá? Isso é muito importante. Quinto passo, aí agora você viu que você saiu de todo um processo aqui prévio, definição do tema, definir objetivos, seleção das fontes, você leu essas fontes, você fichou essas fontes. Agora é hora de estruturar a sua análise bibliográfica. E aí como é que você vai estruturar? Através de uma introdução, onde você vai apresentar o tema, mostrando a relevância da análise e da metodologia usada para selecionar as fontes, e isso está conversando com o seu objetivo, certo?
E aí você cita as plataformas onde você encontrou essas fontes, tá? Eh, Encontrou no Google Acadêmico, onde você viu um grande levantamento, um grande repertório de fontes falando sobre esse tema, fontes relevantes, e aí você vai justamente argumentando isso na introdução de forma breve, tá? Porque isso diz muito sobre a sua metodologia para o desenvolvimento da análise bibliográfica, tá? Na sequência, você parte, após ter feito a sua introdução, você vai partir para o seu desenvolvimento. É aqui no desenvolvimento que você vai organizar os textos levantados por temas, teorias, por autores, né? E aí você vai argumentar essas abordagens. Lembra que eu te falei que você deve, durante a leitura dessas bibliografias, você eh, ir ali levantando criticamente, analisando criticamente, comparando os autores, vendo os pontos em comum, vendo os pontos de atrito entre esses autores, né? Então, no desenvolvimento, você vai apontar tudo isso através das suas argumentações, certo? Então, você vai identificar convergências, divergências e lacunas nessa literatura. E aí, no desenvolvimento, você pode apontar: o autor A apresenta isso, isso e isso, o autor B apresenta isso e isso, que são pontos de vista muito interessantes a respeito desse tema. Porém, nenhum desses autores apontaram este ponto aqui. E aí é esse o seu diferencial, é o seu olhar sobre o tema. Aí você está se colocando dentro do tema. Portanto, você está produzindo e contribuindo para o progresso, para a evolução da abordagem sobre esse tema através dessa prospecção que você fez de tudo que já está escrito sobre ele, mas você percebeu um ponto ali que não está falado. E aí você vai levantar, você vai argumentar, você vai problematizar. Nem que seja uma frase, uma questão, o levantamento de uma problemática, uma provocação, já é o seu diferencial. E isso dá repertório para você desenvolver, pode te dar repertório para você desenvolver uma grande pesquisa posteriormente. Daí a importância da análise bibliográfica. Tá? Então, no desenvolvimento você vai fazer isso. E por fim, a gente vai ter a conclusão, que é justamente resumir os principais achados e destaque com análise que contribui para a compreensão do tema. Tá bom? Então, basicamente, estruturalmente falando, são esses os passos aí para você realizar a sua análise bibliográfica. Certo? Agora que a gente já acompanhou os aspectos técnicos a respeito da elaboração de uma análise bibliográfica, eu vou mostrar para vocês um breve exemplo, um exemplo resumido de uma análise bibliográfica, que tem como tema a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Portanto, nesta análise bibliográfica, neste exemplo que eu estou apresentando para vocês, a intenção foi justamente de analisar como a discussão a respeito de sustentabilidade evoluiu nos últimos tempos. Qual foi o progresso dessas discussões por intermédio da literatura? Então, observem que eu defini o meu tema e defini o meu objetivo a partir da definição do tema, obviamente. Qual é esse objetivo? É justamente analisar como se desenvolveram as discussões, se avançou, se não avançou, as questões, as discussões voltadas para a sustentabilidade, para o tema sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, certo? Então aqui eu tenho uma breve introdução, na qual eu apresento que a sustentabilidade tem se tornado um tema central nas discussões acadêmicas e políticas, especialmente dos desafios ambientais sociocontemporâneos. O conceito de desenvolvimento sustentável foi formalmente introduzido no relatório de Brundtland em 1987 e desde então diversas abordagens teóricas e práticas foram desenvolvidas. Observe que eu começo já apresentando que as discussões a respeito de sustentabilidade têm sido foco de abordagem, né? E apresenta aqui um breve histórico do desenvolvimento sustentável, né?
enquanto conceito, certo? Então, eu vou apresentando o tema para o meu leitor. Observe que eu vou apresentando de forma bem direta, bem objetiva, o tema que eu estou tratando na minha análise bibliográfica para meu leitor, certo? Então, esta análise bibliográfica busca explorar os principais conceitos, desafios e perspectivas relacionadas ao tema. E ainda na introdução, eu apresento aí um dos um objetivo, né, de forma mais detalhada desta análise bibliográfica, certo? Que é justamente explorar os principais conceitos, desafios e perspectivas relacionadas ao tema. Portanto, eu estou querendo saber como que as discussões sobre o tema avançou ao longo dos tempos, certo? Então, na introdução, como a gente viu aqui mais acima, nas questões, quando eu fui apresentando ponto por ponto para vocês, né? A introdução, eu tenho a apresentação do meu tema, certo? Eu apresento a relevância da análise e a metodologia usada para selecionar as fontes, certo? Então, basicamente, nesse resumo aqui, eu apresento esses detalhes. Obviamente que a introdução aí da sua análise bibliográfica vai ser maior, vai ser mais bem detalhada, de acordo com essas questões, com esses pontos que são indispensáveis para esta seção do trabalho, que é a introdução, certo? Quando eu entro aqui já na parte de desenvolvimento, eu já vou apresentar a minha revisão de literatura. Então, o que é que eu vou colocar aqui no desenvolvimento? Justamente os meus estudos realizados a partir da, do levantamento que eu fiz. Ou seja, análise bibliográfica. Qual é o primeiro passo? Escolher o tema, o que? Definir o objetivo. Depois, o que é que você vai fazer? Pesquisar as fontes que discutem aquele tema. E aqui, agora no desenvolvimento, eu vou apresentar justamente a minha compreensão, a minha análise diante dessas referências, diante desses autores que eu pesquisei, certo? Então, eu vou analisar os pontos de forma crítica, e a partir daí eu vou apontar o que já foi discutido, mas também eu posso apontar questões que eu acho que deveriam ser melhor discutidas e que essas abordagens que eu levantei na pesquisa não estão contemplando. Portanto, é esse o diferencial que eu posso trazer, certo? Em uma pesquisa futura, que pode nascer aqui desta análise bibliográfica. Então, vocês estão entendendo, a gente retoma o que a gente falou lá no início, que a análise bibliográfica pode ser de fundamental importância para o desenvolvimento e o progresso de uma pesquisa, que pode, obviamente, ser aprofundada posteriormente. Então, no desenvolvimento, eu vou discutir as referências, tá, que eu levantei na minha análise, no meu levantamento bibliográfico. É basicamente um levantamento, é o estado da arte, né? O que já falou sobre aquele tema. Então, eu vou apontando aqui. Eu apresento aí a definição de desenvolvimento sustentável, né? Que passa pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento desde 1987. Enfim, vou apresentando questões relacionadas ao tema, né? E aqui, ó, principais abordagens sobre sustentabilidade. Segundo Barber, 1987, existe é, três, perspecti três principais perspectivas. Aqui, ó. Segundo Barbier, em 1987, existem três perspectivas principais para a sustentabilidade. Sustentabilidade fraca permite a substituição do capital natural pelo capital produzido pelo homem. Sustentabilidade fonte. Observe que eu vou discutindo os autores. Além disso, autores como, tá vendo aqui, ó, Ellington, 1997, introduziram o conceito de triple bottom line, enfatizando que empresas e governos devem equilibrar lucro. Observe que eu vou apontando os autores que discutem as obras que falam sobre sustentabilidade, que é justamente o tema que eu estou defendendo, certo? E aqui, o que é que você pode fazer? E aí eu repito, se você achou algum ponto
que te inquieta a respeito do tema, seja ele qual for, né? Mas que no levantamento que você fez das obras de outros autores, você não viu isso, você viu insuficiência de discussão voltada para esse aspecto, você aponta aqui. Porque é aí que você pode futuramente escrever um artigo, escrever alguma coisa nesse sentido, desenvolver uma pesquisa nesse sentido, porque você pode contribuir para esse tema, tá? Determinado tema que você está aí fazendo a sua análise bibliográfica. E aqui é o ponto, desafios e perspectivas futuras. Não é obrigatório, não é obrigatório você dividir o desenvolvimento como está aqui, desafios e perspectivas futuras. Você pode fazer um único desenvolvimento, né? E colocar o título: Principais abordagens sobre sustentabilidade, principais autores que falam sobre determinado tema, principais abordagens sobre a dengue, principais abordagens sobre a cultura popular na cidade tal, sabe? Então você não necessariamente precisa subdividir o desenvolvimento como está aqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês, certo? Feito isso, apontado aí todo o seu levantamento, você vai apontando aí as questões críticas. Por isso que é importante que durante a leitura você fazer anotações, fazer fichamento, etc. Aqui no canal tem vários vídeos mostrando como fazer diversos tipos de fichamento e aí você pode dar uma, uma acessada aí, uma revirada aí no canal que você vai então encontrar essas videoaulas a respeito de fichamento, certo? É importante fazer fichamento durante a leitura das bibliografias que você achou sobre o seu tema, porque na hora que você for escrever, vai te dar respaldo, vai facilitar a sua vida, certo? E aí você chega à conclusão, onde você vai apresentar o resultado da sua análise bibliográfica e você vai apontar se você cumpriu o seu objetivo. Por exemplo, a análise bibliográfica demonstra que o conceito de sustentabilidade evoluiu ao longo do tempo. Lembra que eu falei que o objetivo era justamente ver se as discussões sobre o tema evoluiu? Pois então, depois de ter feito esse levantamento, eu estou dizendo que sim, na minha conclusão, passando de uma visão meramente conservacionista para um modelo mais integrado, que considera fatores econômicos e sociais. Eu só sei isso aqui porque eu fiz o levantamento das fontes dos autores e das autoras que falam sobre sustentabilidade. Então, se eu não tivesse realizado esse levantamento, eu não saberia dizer isso. Portanto, aí fica mais ainda evidente a importância de uma análise bibliográfica para o início de qualquer pesquisa. No entanto, desafios como mudanças climáticas, consumo excessivo e desigualdades socioeconômicas ainda precisam ser superados. O avanço da pesquisa e implementação de estratégias inovadoras serão essenciais para garantir um futuro sustentável. Fechei a minha conclusão, ainda trazendo meio que uma ideia de intervenção, porque da, do repertório que eu tive durante a minha revisão de literatura. Então, basicamente, a análise bibliográfica vai se concentrar dessa forma: referências bibliográficas, aqui,